Boa noite, irmãos. Primeiro domingo do ano de 2022. Estamos aqui para estudar a palavra de Deus, ouvir de Deus, ser exortado por Deus, ser consolado por Deus, né? Olha a necessidade de uma igreja, né? Hoje houve uma frase interessante que falava assim: nós necessitamos da igreja, necessitamos de um pastor aqui na igreja, de um pastor terreno, né? Porque quem não tem um pastor terreno aqui, não sei se vai ter o pastor celestial, né? Porque Jesus deixou a igreja e os pastores para nossa edificação, né? Para nossa consolação, para uns puxões de orelha de vez em quando, mas principalmente a igreja é o lugar onde temos o consolo dos nossos irmãos, né, dos nossos amigos, pessoas que estão orando por nós, pessoas que estão nos ajudando a trilhar o caminho, né? Então, glória a Deus pela igreja, glórias a Deus por estarmos num país que ainda permite nos reunirmos, né? E temos que orar, irmãos, porque esse ano é um ano decisivo para que a nossa liberdade possa continuar ou não. Nós já estamos, assim, os irmãos já sabem, bastante cerceados em muitas liberdades individuais, mas estamos aqui em oração, crendo no poder de Deus e crendo que o Senhor é o que vence no final, né? O Senhor vence em todos os momentos, mas nós às vezes não conseguimos vislumbrar as vitórias do Senhor Jesus em nossas vidas, né? E muitas vezes pelo caminho, às vezes esmorecemos, às vezes nos entristecemos, mas hoje eu vim trazer uma palavra aqui para os irmãos, que foi uma palavra que Deus falou no meu coração no Natal, né, sobre alegria, né? Porque nessas festas de final de ano e nessa mudança de ano e com todos os problemas que a gente tem atravessado no país, tem muitas pessoas desesperançadas, né? Sem esperança, sem ânimo, pessoas assim que estão entristecidas por dentro, né? Apesar de todas as festividades, né? Mas tudo isso é muito fugaz, né, irmãos? Tudo isso é muito fugaz. Então, a palavra que o Senhor me deu para eu dividir com os irmãos hoje se chama alegria, né? Então, irmãos, se a gente olhar no dicionário, alegria é sinônimo de divertimento, de prazer, de contentamento, de júbilo, de felicidade, de farra, de diversão, né? Então, esses sinônimos, né, essas definições sobre alegria, a gente vê que são situações, todas elas, muito fugazes, né? Ah, eu vou me divertir essa noite, né? Tem muita gente que associa até a diversão, a bebida, né? Ontem teve aqui do lado de casa, né, uma festa que a gente viu que o pessoal estava tudo meio alto, né, meio alcoolizado, e estavam todo mundo rindo e se divertindo e se alegrando. Aí a gente pensa, será que isso é alegria, né? O que é alegria? Né? Então, a gente, como eu disse assim, né, nas festas de final de ano, irmãos, não tem problema nenhum as pessoas se confraternizarem, muito pelo contrário. É de Deus as famílias se encontrarem, se abraçarem, trocarem presentes. Isso é uma coisa muito bonita, né? É um momento de alegria, mas é o momento, né? Não é uma alegria que se prolonga dentro do coração da pessoa. Muitas vezes a pessoa encara assim uma viagem como uma alegria, né? Ah, eu estou super feliz, eu vou viajar
para um país longínquo, eu sempre quis conhecer Dubai, eu sempre quis conhecer Paris, e agora eu vou para Paris, para a Inglaterra, para a Espanha, e a pessoa fica com uma felicidade, com uma alegria por causa disso, né? Mas aí depois a viagem passa e, né? Às vezes acontece alguns entreveros também durante a viagem, e aí a gente pensa, cadê a alegria? Né? Cadê a alegria que a viagem prometia me trazer? Né? É, outra coisa também que é um sinônimo muito grande de alegria, inclusive a gente sempre ouve, né, nessas datas, olha, eu te desejo muita prosperidade, muita saúde, né? Poxa, prosperidade é legal, saúde melhor ainda, né, irmãos? Nada contra isso, né? Mas a gente está cansado de ver pessoas prósperas e com saúde tristes, depressivas, né? Então a gente pensa, será que isso é alegria? O que é alegria, afinal de contas? Né? Porque todas essas alegrias que eu falei para vocês são alegrias assim, que passam numa noite, né? Ir numa festa, fazer uma festa muito linda de casamento para um filho, né? Que alegria, né? Mas, como eu disse, é uma coisa assim que é tão fugaz, né? É tão fugaz. E muitas vezes até durante a festa acontecem coisas que a gente não gosta, né? Que nos traz assim um mal-estar, né? Então, tem pessoas assim que buscam em psicotrópicos, por exemplo, uma alegria, né? Que buscam numa droga ilícita, numa cocaína, em outras drogas, né? A alegria Ele porque ela... Oi, dá só uma ajustada na sua câmera, por favor, para enquadrar melhor o seu rosto. Aí, isso, tá ótimo. tá bom? Tá bom, obrigado. Tá. Então, irmãos, tem pessoas que buscam, às vezes, em drogas, né? Essa tal dessa alegria. Né? Como o homem persegue essa alegria e acaba esvaindo das mãos dele, né? Ele não consegue segurar essa alegria, ele não consegue perpetuar essa sensação, né, de alegria. Então, por exemplo, uma mãe que tinha um filho longe, rever esse filho, nossa, que alegria, né? Só que tudo isso, irmãos, são sensações fugazes, né? São sensações que terminam, né? Então, por exemplo, a pessoa tem um aumento de salário, né? Aí ela vai e compra um carro último tipo, compra um telefone, um iPhone último tipo, e depois aí ela às vezes se mete numa dívida e perde aquele emprego. Ela pensa, nossa, mas eu tive alegria 2 meses e agora onde que está mais, né? Então, irmãos, o indivíduo normal, tá? O indivíduo, as pessoas normais, elas têm períodos de alegrias fugazes que rapidamente vão embora. E quando as coisas são contrárias a ela, né? Por exemplo, uma perda na família, uma doença, uma insuficiência de dinheiro, então a pessoa não se lembra mais daqueles períodos de alegria, né? As pessoas entram numa profunda tristeza, né? E até eu vi uma história muito interessante do Charles Chaplin, que ele contou uma piada para uma plateia, né? E todo mundo deu risada e deu muita risada, né? Aí, daí 5 minutos ele contou a mesma piada. E aí só tiveram os dois que deram risada. Aí depois de uns 10 minutos ele contou outra vez a mesma piada. Aí ninguém mais riu. Aí perguntaram para ele, não, mas você já contou essa piada? Já é a terceira vez que você está contando a piada? Aí ele perguntou para a plateia assim, e por que vocês não riram de novo? Aí a plateia falou assim, não, mas a gente já sabe. Aí ele falou assim para a plateia,
Vocês, quando têm um problema triste, vocês ficam o tempo todo remoendo aquele problema e o tempo todo se entristecendo. Por que vocês, nos momentos alegres, também não renovam essa alegria? E isso aí é interessante, irmãos, porque realmente é da natureza humana ficar remoendo problemas que trazem tristeza e não valorizar aqueles momentos que ela teve, ou momentos ou situações que têm continuidade na vida dela, de alegria, né? Então, por exemplo, quando ela consegue um emprego, tem a exaltação da alegria, mas depois aquela exaltação vai embora mesmo ela estando empregada. Ou mesmo quando ela se casa, ela tem aquela alegria, aquele primeiro amor, mas depois parece que a coisa vai esfriando, né? É muito interessante isso da natureza humana, né? Então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em Tiago 4, 7 até 10, porque essa fugacidade dessa alegria, na verdade, a gente tem consciência das nossas misérias, né? Mas aqui a gente já vai ver uma das maneiras da gente sair dessa tristeza, para a gente se exaltar, né? Então, Tiago 4, 7, vamos ler a partir do 7, fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Então, irmãos, é interessante esse versículo 9, porque a pessoa, às vezes, está em pecado, tá? Sentir as vossas misérias, lamentar e chorar, porque às vezes a pessoa está em pecado e o pecado acaba afastando ela da alegria, tá? A gente vai ver alguns exemplos para frente. Então, esse versículo 10, que fecha aqui nosso raciocínio, que é humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará, né? Então, é muito interessante, porque se a pessoa reconhece o pecado, se humilha, percebe que está errada, ela vai lamentar e vai chorar por aquele erro. Então, ela tem possibilidade de ser exaltada diante de Deus, né? Porque muitas vezes a tristeza que nós temos, irmãos, ela é decorrente de pecados que nós cometemos. Nem sempre, tá? Nem sempre, mas muitas vezes a tristeza é decorrente de pecado, tá? Jesus perdoa o pecado? Perdoa. Jesus é suficiente para perdoar o pecado? É, mas às vezes a gente continua com a consequência daquele pecado, né? Eu já dei vários exemplos, né? Por exemplo, a pessoa que usou droga a vida inteira, ou fumou a vida inteira, ou bebeu a vida inteira, ele vai ter um prejuízo no organismo dele, no corpo dele, na saúde dele. Ele pode se converter a Deus, pedir perdão pelos pecados, por tudo que ele fez, mas a consequência vai continuar, né? Então, irmãos, eu queria também que o pastor abrisse em 2 Coríntios 5,17, porque eu achei muito interessante esse versículo. Todos vocês conhecem, tá? Esse versículo que fala que se alguém está em Cristo é nova criatura, tá? Então, 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Aí a gente fica pensando, quais são as coisas velhas que já passaram na minha vida? Porque muitas vezes, irmãos, a gente se converte, mas a gente está tão agarrado nos gostos velhos, nos valores velhos, na minha velha criatura, que eu não quero abrir mão disso para que o novo entre. E muitas vezes temos que fazer isso, porque algumas pessoas, irmãos, são tão convictas de ser a dona ou o dono da verdade, que ele tem dificuldade de se despojar do velho homem. E isso, para o Espírito Santo entrar, irmãos, a gente tem que se esvaziar de nós mesmos. Tem que se esvaziar desse velho homem, né? Então, esse velho homem seria aquele homem que tem a amizade com os meus preconceitos. Ah, não, mas a minha mãe me ensinou assim, então é assim. O meu avô me ensinou assim, então é assim. Né? Então a pessoa não se abre para o novo, ela está com aquele velho homem antigo, com aquele ranço antigo, irmãos, e ela não consegue progredir no Evangelho. Ela não consegue esvaziar os valores dela para que ela receba os valores do novo homem que é criado em Cristo. O novo homem é criado em Cristo, ele não tem o DNA do seu ambiente, dos seus familiares, dos seus preconceitos, por mais certos que ele acha que sejam. Ele tem que agora incorporar os novos valores de Cristo, né? Então, quando em Tiago fala, né, Tiago 4,4, que amizade com o mundo é inimizade com Deus, é isso, irmãos, é não deixar o velho homem morrer. Aquele velho homem que tomou um banho no batismo não passou de um banho, ele não foi sepultado no batismo, né? Então, essa necessidade, irmãos, do novo nascimento, da transformação e da regeneração é uma condição necessária para que Cristo possa agir em nós. Porque isso faz parte, irmãos, depois a gente vai ver de onde vai vir a alegria de Deus, de onde ela vai vir, tá? Porque, logicamente, se eu estou falando da alegria do mundo, eu vou falar da alegria de Deus também. Então, irmãos, o fato de eu gostar da igreja, de eu gostar do pastor, de eu gostar dos irmãos, de eu gostar de ler a Bíblia de vez em quando, isso não me faz uma nova criatura. Uma nova criatura, irmãos, é eu me despojar totalmente do meu velho homem. Eu fazer parte do corpo místico de Cristo. É uma situação sobrenatural que Deus nos dá essa transformação, mas eu tenho que me abrir para isso, né? Então, hoje nós vamos ter ceia, né? Quando a gente tem ceia, a gente sempre lê 1 Coríntios, né? Que 11 que fala que o homem tem que se examinar, examine-se o homem a si mesmo, né? Hoje o pastor provavelmente vai ler esse versículo. A gente, nesse momento, irmãos, nós estamos sendo convidados a nos examinar. Será que realmente eu sou uma nova criatura? Será que realmente eu quero que a vontade de Deus esteja sobre minha vida? Será que realmente eu estou agindo conforme Deus quer que eu me relacione com as pessoas, me relacione no meu trabalho, a maneira de eu falar, a maneira de eu me vestir, a maneira de eu pagar minhas dívidas, a maneira de eu tratar com as outras pessoas. Será que eu estou fazendo conforme a vontade de Deus ou eu estou fazendo conforme a minha egoísta vontade? Né? Então, eu volto naquele versículo, examine-se o homem a si mesmo. Porque para a gente ter essa transformação é necessário esse autoexame, irmãos. É necessário esse autoexame. Se você acha que você está sempre certinho, que você está sempre certinho,
e você está agindo igual há vários anos atrás, você não teve a transformação espiritual. Né? Se você acha que ninguém está certo, é só você que está certo. Se você acha que o evangelho não é bem assim, né? Que agora mudou, que agora tem que se adaptar cada um ao seu bel prazer, então, irmão, eu sinto muito. Se eu pensar assim, se você pensar assim, nós não nascemos de novo. Né? Então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em João 16, 20, que é natural a gente ter motivos de tristeza, tá? Jesus, ele já falou isso, não é que ele desejou para a gente, mas ele sabe em que terreno a gente está. A gente está, irmãos, num terreno onde é regido por demônios, né? Nós estamos aqui na Terra e o mundo jaz no maligno, tá? Não é que Jesus desejou isso para a gente nasceu aqui. Ele veio nos resgatar disso. Então, João 16, 20 diz assim: na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Então, irmãos, Jesus nos promete alegria, né? Nós vamos ver ainda como vamos nos apropriar dessa alegria. Que alegria é essa? Né? Que alegria é essa? A gente sabe, irmãos, que quando nos convertemos, eu acho que isso é um ponto pacífico em toda pessoa que se converte, ela recebe a paz, né? Aquela conturbação espiritual, moral no dia a dia, aquela enxame que tinha na cabeça da pessoa. Quando ela se converte, ela recebe paz, tá? Mas ela tem também que receber outras coisas que fazem parte do fruto do Espírito, né? Eu digo, o fruto do Espírito tem vários gomos, né? Um dos gomos é o gozo, a alegria. Então, irmãos, a gente vê que o primeiro milagre de Jesus, na vida ministerial de Jesus, o primeiro milagre de Jesus foi no casamento. O que Jesus fez no casamento? Ele transformou água em vinho, né? Então, o vinho tinha acabado. E o que isso quer dizer, irmãos? O vinho, ele tem uma simbologia de alegria, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, aqui eu tenho um copo, certo? Aqui. Se você tirar uma foto assim, ó, a pessoa vai achar que você está alegre, né? A pessoa vai achar que você está alegre. Além de você estar sorrindo, você está com uma taça de vinho, né? Hoje, logicamente, vai ser suco de uva, né? Ou outra coisa parecida, mas o vinho é uma simbologia de alegria. Então, quando o primeiro milagre de Jesus ele veio transformar água em vinho, ele já veio demonstrar que o reino dele existe a alegria, irmãos. Uma alegria que transcende as circunstâncias. E isso a gente vai conseguir só no plano espiritual. Tá? Então, essa tristeza que muitas vezes sentimos, ela vai ser amenizada tanto pelos irmãos, quanto pela igreja, como pelo Espírito Santo.
né? Então, o outro nome do Espírito Santo é Espírito Santo Consolador, né? Então, o Espírito Santo também é o responsável por transformar a nossa tristeza em alegria, porque ele vem nos dar o consolo, né? Irmão, Jesus, ele passou aqui pela terra e ele passou tudo que você e eu estamos passando, tá? Dor, perseguição, é, pessoas, traição, ingratidão, talvez até doença, não sei, né? Talvez criança, ele deve ter tido alguma doença, mas, irmãos, Jesus, no plano moral, ele sentiu o que nós sentimos. Ele sentiu até tentação, ele foi tentado por Satanás, né? Então, ele sabe exatamente o que nós estamos sentindo, né? E ele propõe essa troca, né? Tira aquele ranço do homem velho, se incorpore do Espírito Santo de Deus, que ele possa trabalhar na sua vida para você ter uma transformação e realmente você virar um novo homem, né? Em Lucas 4:16, queria que o pastor abrisse, que é muito importante essa passagem, irmãos, porque Jesus, ele recita na sinagoga o Velho Testamento. Tá? Então, deram um rolo para ele aberto, para ele ler, né, na sinagoga. Então, em Lucas 4:16, vamos ver o que Jesus leu. Né? Lucas 4:16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim. Jesus lendo. Irmãos, imagina a cena, Jesus lendo esse versículo no livro de Isaías. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Irmãos, isso aqui é tristeza. Tristeza é quebrantamento de coração. A pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos. Isso, irmãos, não é só cego do ponto de vista físico, é cego do ponto de vista espiritual também. E principalmente, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, imagina na sinagoga Jesus lendo isso. Então, eu queria até que o pastor abrisse para a gente ler em Isaías 61:1, porque é tão lindo, irmãos, essa parte que Jesus leu, que eu queria ler em Isaías, que se refere, aqui Lucas está se referindo ao que Jesus leu, Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isso aqui, irmãos, não é preso criminoso, não. É preso oprimido. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então, irmãos, hoje a gente quer falar de alegria. E aqui está falando que Jesus veio consolar os tristes. A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza. O que eu olho para nós, irmãos? O olho para nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é a unção do Espírito Santo. O óleo representa o Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo, irmãos, nós vamos receber o óleo da alegria. Vocês veem que o que Jesus leu, ele fala muito sobre tristeza e muito sobre alegria. Né? Jesus era muito
interessado em explorar esse assunto. Então, óleo de gozo ao invés de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, irmãos, a gente vê que Jesus está interessado em curar o coração contrito, aquela tristeza que está por dentro e trazer o óleo do gozo, um óleo de alegria, o Espírito Santo de alegria, irmãos. Esse Espírito Santo, irmãos, que eu quero que trabalhe dentro de nós hoje para que possa remover essa tristeza que muitas vezes nos inunda, porque, como o pastor Hélio falou no começo, né, não só o Brasil, mas o mundo está inundado de situações muito preocupantes para nós. Não só por essa pandemia, que eu já ouvi muitas pessoas falarem que em 2022 provavelmente ela vai embora, mas pela falta de liberdade, pelas mudanças econômicas e políticas que estamos vivendo e alterações jurídicas que a gente não sabe onde vão parar, né? Então, a gente vê que nós somos bem-aventurados, nós temos que ser bem-aventurados, né? Bem-aventurados para que nós que muitas vezes temos fome, possamos ser fartos, né? Possamos ser fartos de justiça, fartos de alegria, né? Então, Deus não é indiferente ao nosso sofrimento, irmãos. Onde há choro, a tristeza, também tem que ter arrependimento, porque muitas vezes esse choro e essa tristeza são decorrentes de pecado, né? Então, o que aconteceu, por exemplo, com Esaú, né? Esaú, ele era para ser o cabeça, né? E foi Jacó. E por que Esaú perdeu a primogenitura? E a primogenitura foi transferida para Jacó, né? Se Jacó não foi o primogênito foi Esaú. Porque Esaú vendeu a sua primogenitura, né, por um prato de lentilhas. Então, ele chorou amargamente por isso. Por que ele chorou? Porque ele estava em pecado. E ele continuou em pecado, né? Porque o que Esaú fez foi odiar o irmão dele. Em vez de ele pedir perdão, né? Esse tipo de choro, irmãos, de tristeza, é o tipo de choro e de tristeza sem arrependimento. E Jesus não pode operar, né? Então, a gente viu o que aconteceu com Esaú. Esaú não valorizou a bênção que ele ia ter da primogenitura. Aí ele foi caçar, foi passear no mato, voltou com muita fome e vendeu a primogenitura dele para Jacó, né? E ele não achou arrependimento. Ele continua achando com raiva de Jacó, né? Porque Jacó roubou a bênção dele, né? Quando Isaac foi dar a bênção. Então, irmãos, essa tristeza, Jesus não pode operar. Jesus não pode operar quando a nossa tristeza é decorrente dos nossos pecados, a menos que exista um arrependimento. Aí sim. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que estão no pecado e que não se arrependem, que não se abrem para o Espírito Santo, como eu falei, que não querem transformação, né? Que é o crente Gabriela que a gente fala, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, né? Então, não quer mudança. Então, em 2 Coríntios 7:10, fala exatamente isso, né? O pecado que traz a tristeza, mas ele opera um arrependimento.
Então, segundo Coríntios 7:10, fala que se não houver o arrependimento, diante de Cristo, não vai ter remoção daquela tristeza. Segundo Coríntios 7:10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, se essa tristeza operar arrependimento, vai ser para a salvação. Mas se ninguém se arrepende, aquela tristeza vai levar à morte. Então, vocês veem o quanto é importante o arrependimento. Tá? O quanto é importante eu não me achar o maioral, eu não me achar o cheio de razão. Né? Por isso que fala, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E isso não é fácil para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, irmãos, porque é tão gostoso a gente ter razão em tudo, é tão gostoso a gente vencer a briga, é tão gostoso a gente pensar eu estou certo e o outro está errado. Né? Mas para o Evangelho isso não vale, irmãos. Para o Evangelho isso não vale. Né? Então, a gente já viu que pecado pode levar à tristeza e só vai ter jeito de Cristo entrar com uma unção de alegria se houver arrependimento. Esaú não se arrependeu. Né? Isso está até em Hebreus 12:16. Mas não precisa de abrir não, pastor, não precisa de abrir, que fala exatamente isso, que Esaú se vendeu por uma refeição, né, e ele não teve arrependimento. Então, irmãos, a Bíblia fala, né, que o choro vem por uma noite, a alegria vem pelo amanhecer, mas essa alegria vem para o amanhecer se houver arrependimento. Mas tem muitos sofrimentos também, irmãos, muitas tristezas que não são decorrentes de pecado, que são decorrentes da gente estar vivendo no mundo povoado de demônios, no mundo que jaz no maligno. Então, vez por outra, alguma situação ocorre que nos desagrada profundamente. Né? E aí entra a tristeza, entra o desânimo, e sobre isso que a gente vai continuar a falar. Né? O próprio Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, ele chorou, né? Ele se entristeceu, ele chorou. Jesus chorou também, irmãos, quando ele foi ressuscitar Lázaro. Jesus chorou também, sabe? Ele ficou condoído. Mas são momentos, porque Jesus, ele, apesar de ele não estar vivendo a divindade quando ele estava aqui na Terra, porque se ele estivesse sendo divino, ele não iria ter mérito em vencer o pecado e ele não poderia ter morrido na cruz, porque Deus não morre. E Jesus não poderia ter sido tentado por Satanás no deserto, porque Deus não é tentado pelo mal. Então, tudo isso vocês veem, irmãos, que Cristo perdeu sua divindade enquanto estava aqui na Terra. Então, ele sentia tristeza também. Ele chorava muitas vezes. Ele chorou no Getsêmani, quando ele se entristeceu, quando ele viu os discípulos que estavam lá dormindo, que ele pediu para vigiar com ele. Logicamente, Jesus se entristecia também, mas aquela tristeza era fugaz. Logo vinha a fé, vinha a alegria, vinha a esperança. O nosso mal, irmãos, é que nós temos períodos fugazes de alegria e a maioria do tempo a gente está em tristeza, em desesperança, e às vezes até em desespero. Né? Então, temos que vislumbrar essa fé que Jesus tinha, esse poder que Jesus tinha, que ele tinha, sim, momentos de tristeza, mas a maioria do tempo ele não se deixava dominar, não se deixava levar por aquela tristeza. Apesar de ele ter momentos que ele chorou, momentos que ele entristeceu, mas Jesus, eu creio, irmãos, às vezes eu tenho tanta curiosidade
de ter ido lá, sabe, em Jerusalém, ver como que eram aquelas estradas poeirentas e Jesus andando. Eu tenho certeza, irmãos, que Jesus, ele era um cara super otimista, super up, para cima, para frente, sabe? Jesus nunca teve postura de pessoa derrotada, de pessoa, ah, não, tá tudo mal, é assim mesmo, que eu sou uma pessoa insignificante. Não, irmãos, sabe? Nós somos insignificantes, sim, mas o Espírito Santo está morando dentro de nós e Deus está nos renovando. Então, irmãos, vamos adquirir uma mudança dessa situação. Não é tristeza sempre, de vez em quando, um lapso de alegria. Não, Jesus, ele quer mudar isso na gente, irmãos. A mudança é, eu vou ser alegre, eu vou ser confiante, eu vou ser para cima, eu vou ser happy, porque eu tenho confiança em Deus. Não vou ser down, triste, desesperançado. Ah, não, o mundo está ruim. Está ruim, está. Mas acontece, irmãos, que a nossa esperança não é que o mundo aqui melhore. A nossa esperança está no porvir. É quando a gente fechar os olhos, a gente morrer, a gente saber que num instante depois, a gente vai estar no paraíso com Cristo. Como ele falou para Dimas, o ladrão, hoje, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, a gente vai estar lá com Deus, ceando as bodas do Cordeiro, irmãos. Então, isso que eu quero passar para vocês, sabe? Não se ficar se apegando na circunstância, mas ficar se apegando em Cristo. Tá dando tempestade? Tá, vamos olhar para Cristo. O mar está revolto? Tá, mas eu vou andar sobre as ondas. Porque eu sei que Cristo vai me dar as mãos, né? Então, vamos continuar aqui. Queria que o pastor abrisse em Filipenses 2:6. Filipenses 2:6 fala também exatamente isso, né? Sobre a Jesus sendo Deus, mas não usando essa qualidade, essa qualificação, né? Então, Filipenses 2:6 fala assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, irmãos, Jesus teve a tristeza que eu tenho, teve a tribulação que eu tenho. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Lembra, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele, ao devido tempo, vos exaltará? Jesus fez exatamente o caminho que a gente tem que fazer, irmãos. Verso 9: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobrenome, que é sobre todo nome. Lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então, irmãos, a gente vê que se houver uma tristeza, vamos nos humilhar perante Deus, vamos nos esvaziar, vamos ser obedientes para que essa tristeza se transforme em alegria, se transforme em glória. Então, em João 15:10, queria que o pastor abrisse também, João 15:10, que os mandamentos de Jesus, irmãos, não são iguais aos mandamentos de Moisés. A gente já falou várias vezes aqui, mas sempre tem alguém que pode estar ouvindo a primeira vez, né? Os mandamentos de Moisés eram aqueles 613 estatutos, né? Aquelas leis, aqueles serviços que tinham que ser prestados a Jeová. E Jesus, ele fala, um novo mandamento vos dou. Né? Então, o mandamento de Jesus é diferente. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Né? Então, João 15:10 fala assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo
porque eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que meu gozo permaneça em vós, ou para que a minha alegria permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Então, irmãos, se você permanecer no amor de Deus, o gozo, a alegria dele vai permanecer em vocês. Está vendo que é como uma engrenagem funcionando, né? Então, você vai permanecer no amor de Cristo, então o gozo dele, a alegria dele vai permanecer em você. E é isso que a gente está buscando, não é isso? A alegria de Deus, né? E essa alegria, irmãos, a gente vai precisar muito, porque a gente vai ter muitos momentos e muitas razões para nos entristecer. Então, vamos nos apropriar dessas maneiras de ter a alegria, de sentir a alegria, de estar com esse gozo perpétuo de alegria, né? Então, a nossa esperança é Cristo. O amor de Cristo vai nos trazer gozo. Agora, pula para o capítulo 16, irmão, pastor, no João 16, no verso 20, só para continuar aqui o nosso assunto, né? Que é como uma continuidade, né? De João 15, 11, agora João 16, 20. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz, a criança já não lembra mais da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem ao mundo, que eu já li isso, né? Assim, também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vós verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Irmãos, a alegria que Cristo nos dá, que Deus nos dá, ninguém pode tirar, a não ser nós mesmos. Entende? Nós somos, muitas vezes, os nossos algozes, os nossos inimigos, os nossos adversários. Ninguém pode tirar, irmãos, a alegria de Deus, a não ser nós mesmos, né? Então, a circunstância pode mudar, Deus pode mudar a circunstância, mas a alegria tem que permanecer. Às vezes, uma circunstância adversa que Deus permite que nós passamos é para que nós nos modifiquemos, entende? Então, nem sempre, né? O porquê, porque às vezes por que eu estou passando isso? Não. Para quê? Né? Não o motivo, mas isso vai redundar numa transformação minha, então eu tenho que aceitar. Né? Eu tenho que aceitar. Às vezes eu estou indo por um caminho errado e Deus faz aquele caminho lá, tem alguma tribulação para eu sair dele. Irmão. Temos que agir com esse discernimento, né? Então, tem um versículo que eu sei que os irmãos gostam muito, eu queria ler, que eu também acho o versículo, apesar de estar no Velho Testamento, é um versículo muito significativo, que está em Abacuque 3,17, que tem até cânticos, né, a respeito desse versículo, que é um versículo que o profeta Abacuque falou, e é o versículo que vale o livro inteiro de Abacuque, né? Abacuque 3,17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação.
Vamos transportar, irmãos, esse versículo tão lindo para os nossos dias, para o novo concerto, né? Ainda que as coisas pareçam estar muito conturbadas, eu me alegrarei no Senhor. Esse versículo é muito lindo. Porque, irmãos, a falsa alegria do pecado é fugaz. A alegria que a gente tem, muitas vezes lícita, não estou falando que é pecado, é alegria lícita, com o familiar, ou com viagem, ou com umas férias, ou numa promoção, também é uma alegria que não dura muito. Temos que buscar a alegria de Deus, porque se nós formos esperar todas as circunstâncias ficarem do jeito que a gente quer para termos alegria negativa, irmãos, nós não vamos ter alegria. Nós temos que buscar alegria no Senhor, independente das circunstâncias que estamos vivendo, né? Então, é interessante, irmãos, em Filipenses, a carta de Paulo a Filipenses, no capítulo 4, verso 1, eu queria que o pastor abrisse, Filipenses 4, 1, isso, Filipenses 4:1, que fala assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Então, é interessante, irmãos, que a gente vê que a comunhão de Paulo com os irmãos de Filipe trazia uma alegria para ele. E isso, irmãos, é um ensinamento para nós, nos alegrarmos com os irmãos na igreja, tá? Conhecer os irmãos, se regozijar com os irmãos. Eu sei, irmãos, que a falta do contato físico faz muita falta para nós, faz muita falta. Mas o que temos para hoje é aqui, né, no computador, né? Mas Deus quer nos proporcionar essa alegria, né? Deus quer nos proporcionar essa alegria. Então, irmãos, a gente vê que essa alegria, quando Paulo passa por tribulações, ele demonstra exatamente a valorização da alegria em meio a aflições. Então, em 2 Coríntios 11, 25, queria que o pastor colocasse, 2 Coríntios 11, 25, Paulo, ele aprendeu a se alegrar no meio das tribulações, irmãos. 2 Coríntios 11, 25. 3 vezes fui assaltado, açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos de fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes no frio e na nudez. Então, irmãos, a gente vê que Paulo tinha razão de sobra para estar triste, desesperançado, acabrunhado, né? E aí, em 2 Coríntios 12, 10, ele fala: sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. 2 Coríntios 12, 10. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas angústias, porque quando estou fraco, então sou forte. Irmãos, Paulo passou muitas aflições e ele se fortalecia nessas aflições. Ele sabia que, ainda que o homem velho se corrompesse, o homem novo estava se renovando.
O novo homem estava se renovando, irmãos. E ele falava, olha, você tem uma momentânea tribulação. Isso aí vai ser um peso de glória eterno, de glória eterna. Então, irmãos, valorizem mais a Cristo do que a tribulação, né? Nós sabemos o quão difícil é passar as tribulações, mas Paulo ele foi tão refinado, irmãos, nas tribulações, que ele sentia prazer nas tribulações, irmãos. Eu não sei se algum dia alguém vai conseguir chegar nesse degrau, né? Então, em Atos 13:52, fala, os discípulos estavam cheios do Espírito Santo, né? Cheios da alegria do Espírito Santo. Atos 13:52. Eu quero, irmãos, que vocês assim sempre tenham em mente que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Essas duas coisas, irmãos, não andam separadas. Para eu estar cheia do Espírito Santo, eu tenho que estar cheia de alegria e vice-versa, né? Então, são coisas assim que andam muito juntas. O Espírito Santo, o espírito de alegria. E a gente vê, inclusive, irmãos, que em Gálatas 5:22, quando fala do fruto do Espírito, o primeiro fruto do Espírito é amor. Né? O primeiro gomo, né? Vamos dizer, do fruto do Espírito é amor. O segundo gomo é o gozo. Gozo quer dizer alegria. Depois do amor vem a alegria. Tá? Isso está em Gálatas 5:22, irmão. Só terminando, vamos nos alegrar, porque nós temos o Espírito Santo. Nós, irmãos, temos que buscar a cada dia o Espírito Santo para saber que temos condições de receber o Espírito. Esse gomo, né? O fruto do Espírito tem um gomo que é amor e o outro é gozo, alegria. Por isso que Jesus fez o seu primeiro milagre numa festa de casamento, né? Transformando água em vinho. E esse vinho que nós vamos também nos apropriar hoje, irmãos. Esse vinho que nós vamos nos apropriar hoje pela fé, lembrando, né? Em memória de mim, em memória de Cristo. Né? Então, o Espírito Santo é óleo de alegria, o Espírito Santo é unção de alegria, o Espírito Santo é o fruto do Espírito Santo, um dos gomos do Espírito Santo. Eu falo gomo, irmãos, que eu lembro sempre de uma mexerica, sabe? O fruto do Espírito Santo, porque não é os frutos, é o fruto, né? Que está em Gálatas 5:22. O fruto, então, imagino, são vários gomos, né? Amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, temperança, né? Então, é o fruto. E a gente vê, irmãos, em Apocalipse, que será o fim de tudo, né? O desfecho da nossa história, que fala, Deus limpará toda lágrima. Porque nós, irmãos, iremos cear, iremos sentar numa mesa com Jesus. Então, tudo que a gente passar aqui não vai ser nada pela alegria de estarmos lá com Deus. E Ele nos participa essa alegria antecipadamente através da fé que vamos sentir essa alegria, através do Espírito Santo que já nos dá essa unção de alegria. Amém, irmãos? Então, essa palavra que eu quis trazer hoje para os irmãos é que os irmãos não podem, estão proibidos de esmorecer. Vai ter tristeza, vai ter choro? Vai. Mas a alegria no Senhor, que é a nossa esperança, tem que ser muito maior que isso. Vai ter desesperança, vai ter muitas vezes tristeza, vai. Mas isso tem que passar, isso não pode ficar com você horas, dias, meses. Não, irmãos. Jesus nos dá o óleo de alegria.
nos dá o Espírito Santo para transformar essa alegria, essa tristeza em gozo, em alegria. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe os irmãos e vamos meditar nessa palavra e que Jesus possa fazer uma transformação interna. Amém? Eu só vou fazer uma pequena oração com os irmãos antes da gente encerrar. Senhor Deus e Pai, nós estamos, Pai, aqui participando dessa tua palavra, Senhor. Então, Pai, temos que sentir essa alegria. E essa alegria, Senhor, não tem que ser da boca para fora, mas tem que ser uma alegria, Senhor, que vem brotando de dentro, Pai. Brotando de dentro, apesar de todas as circunstâncias adversas, Pai. Por isso, Senhor, eu te peço um milagre em nossas vidas, Senhor. Venha com o teu Espírito Santo de poder, Senhor, trazendo essa unção de alegria aos nossos corações, Pai. É por um milagre mesmo, Pai, porque nós cremos no teu milagre, Senhor. Nós cremos, Senhor, no teu poder, Senhor. Por isso, Pai, transforma, Senhor Deus, os nossos corações, Pai. Eles estão aqui abertos e esvaziados, Senhor, para que tu possas encher com o teu Santo Espírito e com a tua alegria. Eu peço, Pai, em nome de Jesus.